Fala pessoal, nessa sessão a gente vai falar sobre o Kinect.js aqui, que é um Query Builder que vai gerar consultas para você. Mas antes que você fale, pera aí, tem mais uma coisa para eu aprender, já aprendi SQL, para que eu vou ter que aprender mais uma coisa? Deixa eu te explicar aqui os níveis que a gente está. Então, na sessão anterior, a gente aprendeu, por exemplo, SQL cru, ou seja, a gente manda a consulta para a base de dados e ela retorna os dados para a gente. Qual que é a vantagem de você utilizar SQL cru? É a flexibilidade, né? Você pode criar consulta da maneira que você quiser e se você perceber que você está fazendo uma consulta que pode não ter um desempenho legal, você pode facilmente mudar essa consulta e simplesmente executar essa consulta da maneira que você preferir. Isso é SQL cru. A gente também aprendeu neste curso um ORM, a gente utilizou o Sequelize, mas tem outros, tem o Type ORM, tem o Bookshelf JS, por exemplo. Esses ORMs, eles fazem mais coisas do que você digitar simplesmente a consulta na base de dados. Por exemplo, o ORM ele vai fazer a consulta para você, então você não precisa entender necessariamente de SQL para você fazer essa consulta, ele vai mapear os dados para você também e você provavelmente não vai ver um error, você não vai ver um left join dentro de um ORM, porque ele é super abstrato no caso. Você só pede para ele os dados, por exemplo, suponha num caso aqui que eu tenho a relação de users para profiles e eu quero buscar usuários com perfis. A gente sabe que a gente vai ter que fazer algum tipo de join aqui nessas duas tabelas para buscar esses valores. No ORM você não precisa nem saber disso, você só precisa falar, eu quero que você busque para mim os usuários e traga também junto os perfis. O ORM já vai fazer a consulta, já vai buscar os dados na base de dados para você e vai mapear esses dados. Mais importante que isso é fazer o mapeamento dos dados. Por conta do seguinte, a gente sabe que se a gente buscar esses dados dessa maneira, se eu tivesse uma relação de users para profiles de one to many, isso quer dizer que eu tenho um usuário e vários perfis de usuários para esse usuário aqui. Então, se eu busco esses valores dessa maneira na base de dados, eu vou receber um valor para o usuário e repetidas vezes eu vou receber os dados de usuário para cada um dos perfis que ele tiver. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente viu na sessão anterior que a gente tem uma tabela de rows. E rows é uma relação de many to many com users aqui. Então, quando eu busco users e eu quero também as rows desse user, vão vir dados do usuário e repetidas vezes para cada row que eu tiver para esse usuário, vai vir também o nome da row. Deixa eu te mostrar isso aqui se você não tiver entendido ainda. Eu busquei aqui o usuário 550, que é Tanisha. Você vê que veio o ID da Tanisha, o nome dela e a bio dela. Esses dados são únicos, são um valor só. Mas para as rows aqui vieram 3 dados diferentes. Então a base de dados vai repetir os dados de ID e first name e bio para cada uma das permissões que esse usuário tiver. Agora, se eu quiser criar um objeto no meu programa que tem, por exemplo, o ID do usuário, o first name e a bio e um array de rows, eu teria que criar esse mapper, beleza? Então isso chama mapper. Eu preciso mapear esses dados para um objeto no meu programa. O SQL me retorna esses dados dessa maneira e se eu quiser mapear, eu preciso criar isso. O ORM já faz isso para você. Mas então, para que eu preciso de um Query Builder? É simples. Só de você olhar uma consulta SQL, você sabe que ela vai ficar bagunçada dentro do seu código. Ela vai ficar aquela consulta enorme, dificultando a leitura do seu código ali. Beleza? Então, você utiliza um Query Builder para que ele gere uma API aqui no seu programa para que você use um objeto ao invés de você utilizar o texto puro direto. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem. No caso do Kinect.js, você tem mais alguns benefícios. Por exemplo, você não vai, se você utilizar ele corretamente, você não vai sofrer, por exemplo, SQL injection. Você tem alguns recursos no Kinect, por exemplo, para fazer migrações de base de dados, enfim, tem mais algumas coisas que a gente vai ver ao longo da sessão. Mas um Query Builder é basicamente um gerador de SQL.
beleza? Então você digita ali no seu objeto, ó, por exemplo aqui, db users. Então isso aqui significaria basicamente select all from users. E aí aqui eu tenho um where, onde eu passo um objeto falando o que eu quero. Eu posso passar outras coisas e a gente vai ver isso também ao longo da sessão. E aí no fim das contas ele vai gerar isso aqui para você. E ele vai também buscar os dados e vai te retornar isso dessa maneira aqui, da mesma maneira que o SQL, beleza? Então o Query Builder está muito mais próximo da query mesmo do que de um ORM, porque ele não vai mapear os seus dados, não vai fazer essas coisas que o ORM faz para você. Além de que qualquer consulta que você consegue fazer crua no SQL, você consegue fazer também no Query Builder. Mesmo que você precise passar uma consulta crua para o Query Builder, ele vai fazer isso para você. Beleza? A gente vai ver também isso tudo ao longo da sessão toda. Mas só para você entender, esse aqui é o nível mais baixo do SQL, onde eu mando o texto, a base de dados interpreta e me retorna os valores. Esse aqui é um pouco abstrato, porque agora eu estou utilizando um objeto que vai gerar uma consulta para mim. E esse aqui é super abstrato, porque ele vai gerar a consulta para você, ele vai gerar os relacionamentos também para você, e ele vai fazer o mapeamento dos dados também para você. Beleza? Então, por isso que é interessante que a gente saiba um Query Builder para a gente não ficar jogando SQL dentro do nosso código. Se você quiser, você pode jogar, mas é interessante utilizar um Query Builder. O Kinect.js, às vezes eu falo Next, né, com T no final, por conta do Next.js, mas é Kinect.js aqui, beleza? Eu vou falar só Kinect aqui. O Kinect, ele vai fazer também, além de tudo que eu te falei, de gerar consulta, ele também gera consultas para várias bases de dados. Então, por exemplo, se você falar, eu estou utilizando Postgre, ele vai gerar a consulta de um jeito. MS SQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Oracle e Amazon Redshift. Cada um vai ter alguma peculiaridade que, se você falar para o Kinect, aqui no caso, ele vai gerar a consulta de um jeito diferente para você. Eu não digo que isso aqui é 100%, tá? Porque, por exemplo, de Postgre para MySQL, você pode ter algumas peculiaridades que não vão funcionar perfeitamente. Mas na maioria dos casos, 99% dos casos das consultas, você pode trocar de base de dados se você quiser facilmente, que ele vai continuar funcionando perfeitamente, beleza? Então é isso aqui que a gente vai aprender nessa sessão. E aí, só te falar aqui da minha pasta aqui, no caso, eu vou continuar utilizando a pasta que eu estava utilizando na sessão anterior, vou continuar utilizando o Docker, que eu estava utilizando também na sessão anterior, beleza? A mesma base de dados, a mesma relação. Então, se você não viu a sessão anterior, a gente vai fazer tudo de novo, porque aqui a gente vai ter que fazer migrações, beleza? Só que eu recomendo, se você for utilizar o Kinect, né, no caso, eu recomendo que você pelo menos entenda um pouco de SQL, porque senão você não vai compreender o que a gente está fazendo aqui, beleza? Então é interessante que você saiba pelo menos fazer um select, talvez um join ali, order, para você entender o que a gente vai fazer aqui utilizando o Kinect, beleza? Como eu te falei, eu vou utilizar a mesma pasta aqui, então já tem algumas coisas aqui, ó. Eu tenho um backup da base de dados que a gente tinha anteriormente, né, que a gente fez na sessão anterior. Eu não vou precisar disso aqui, tá aqui só porque na sessão anterior eu ficava fazendo alterações antes de gravar as aulas, então eu voltava o backup. Eu tenho um script aqui para fazer o backup. Então, esse script aqui, ó, se você estiver utilizando o Docker e quiser fazer um backup, você pode fazer. Ó. Docker exec, o nome do seu container, inclusive eu mudei o nome do meu container. Aí você vai utilizar o MySQL dump, eu estou utilizando o usuário root e a senha do root e o nome da base de dados. E daí, no final aqui, eu estou falando para qual local eu quero salvar esse backup. Assim eu faço um backup completo da base de dados, beleza? Novamente, você não precisa disso aqui, tá? Eu só tô te mostrando aqui, porque às vezes você vê pastas novas aqui, alguma coisa assim, e acha que tem alguma relevância. Isso aqui não tem relevância. Essa pasta de SQL foram todas as aulas que a gente viu na sessão anterior, beleza? Então isso aqui tá aqui só como referência, beleza? Então você não vai precisar disso aqui. Então voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar agora um programa novo, então eu vou iniciar o NPM, instalar as coisas que a gente precisa, só que eu não vou fazer isso nessa aula, a gente vai fazer isso já na aula posterior para a gente já começar a pôr a mão na massa aqui
com o Kinect, beleza? Aí, novamente eu falei Kinect, é Kinex.js. Quando eu falar Kinect, lembra que eu tô confundindo com Next.js. Então beleza, eu vou falar com você na próxima aula pra gente já começar isso aqui.